Olá, meus amigos. Seja bem-vindo ao nosso estudo do livro A Busca de Santidade. Difícil para mim dizer, estamos chegando ao final do nosso estudo. Estamos aqui no 12ª lição e isso será o final, o encerramento do nosso estudo do livro A Busca de Santidade. Nós vamos pensar esta semana, encerrando 12 semanas de estudo sobre uma matéria tão importante para cada um de nós, sobre a questão de santidade em um mundo profano. O que nós vamos fazer, encerrando, eu queria fazer duas conversas com você. A primeira é tratar diretamente a questão de santidade no mundo profano, porque isso é, de fato, a realidade em que nós vamos viver todo dia, num mundo que não dá apoio à nossa busca de santidade, e como nós podemos ser fiéis no meio de um mundo que está cheio de tentação. E nós vamos finalizar com uma palestra final, só para resumir tudo que nós temos dito e dar uma palavra de encorajamento a você na sua busca de santidade. Em primeiro lugar, vamos encerrar pensando sobre a questão de santidade em um mundo profano. Todos os crentes devem viver as suas vidas cristãs no contexto de um mundo profano. O difícil é dizer, puxa, eu queria buscar a santidade, mas o mundo é tão difícil, as tentações são tão acentuadas. Seria mais fácil para mim ir para um lugar isolado e passar o resto da minha vida em isolação. Depois, fazendo isso, sem dúvida, finalmente eu poderia ter até vitória sobre os meus pecados. Mas a Bíblia nos ensina, não, nós temos o chamado de ser os testemunhos de Cristo Jesus num mundo que, de fato, é muito desafiante. Alguns enfrentam tentações extraordinárias, porque vivem em meio a uma atmosfera flagrantemente pecaminosa em seu trabalho. Quem sabe você faz parte de um grupo de esporte, ou até na universidade onde você estuda, ou até sua profissão. Está cheio de pessoas que realmente não estão buscando as coisas de Deus. E a tentação é para você entrar até o mesmo caminho com estas pessoas. A menos que o cristão esteja preparado para tais ataques malignos em sua mente e coração, o cristão terá grandes dificuldades em manter uma vida de santidade pessoal. O apóstolo Tiago disse que parte da religião verdadeira consiste em nos guardar de ser poluídos pelo mundo. Tiago 1:27, onde está dito: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E o apóstolo Paulo nos exortou a sair deles e ser separados em 2 Coríntios 6:17. As palavras exatas, portanto, saiam no meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Então, como crente, deve responder quando se vê cercado em todas as direções pelas implacáveis pressões de um mundo pecaminoso. Bom, fica claro, na oração do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele não pretende que nós sejamos retirados do contato com o mundo dos não cristãos. Ali em João 17:15, ele fala exatamente isso. Não retire meus segadores deste mundo. Em vez disso, ele disse que devemos ser, em Mateus 5:13 e 14,
que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Os escritores do Novo Testamento vão tomar como certo que os cristãos viverão no meio de um mundo profano. Pode observar ali, 1 Coríntios 5, 9 a 10, 2, 14, 15, 1 Pedro 2, 12, 1 Pedro 3, 15, 16. E eu vou dizer que 1 Pedro é um livro que fala explicitamente sobre o tema de sofrendo para a busca de santidade no mundo profano. Tem um livro totalmente dedicado a este assunto no Novo Testamento. A Bíblia nunca nos diz que será fácil viver como cristão no mundo profano, no mundo, em um ambiente sem Deus. Em vez disso, somos advertidos a esperar ridículo e abuso, ali em João 15, 19, ou 2 Timóteo 3, 12, ou 1 Pedro 4, 3 a 4. Em vez de nos afastarmos do contato com o mundo profano, devemos nos esforçar espiritualmente para resistir à sua influência. E para fazer isso, precisamos, antes de tudo, decidir viver pelas convicções que Deus nos deu na palavra dele. As convicções que desenvolvemos sobre a vontade de Deus, sobre a vontade que Deus, que tenhamos, sobre a vontade de Deus, que nós tenhamos uma vida santa, devem ser suficientemente sólidas para suportar o ridículo dos ímpios e as pressões que eles exercem sobre nós para se conformarem com seus caminhos profanos. Um reforço útil para viver de acordo com nossas convicções é identificar-se como seguidor de Cristo Jesus abertamente, onde quer que nós encontremos no mundo. Isso deve ser feito de uma maneira graciosa, mas muito bem definida. Então, chegando ali na escola, no seu trabalho, chegando ali, seu serviço, é mais fácil para você identificar bem no início: eu sou seguidor de Cristo Jesus. Isso facilita até seu testemunho, porque dizendo isso publicamente, bem no início, você vai evitar a vergonha de cair em pecado e depois disso não tiver até a força de se identificar como Cristo Jesus devido à vergonha de já sujar até seu testemunho. Então, diga ali bem no início: não, eu sou seguidor de Cristo Jesus, não sou perfeito, mas eu estou levando sério a chamada de seguir Cristo Jesus. Mesmo que decidamos a viver no mundo pelas convicções que Deus nos deu, sua palavra, a nos identificamos abertamente com Cristo. Ainda assim, estamos frequentemente sujeitos à poluição de ambientes profanos, as imagens lascivas em todos os lugares, as piadas obscenas contadas em nossa presença e a interminável recontagem e vanglória de atividades imorais por aqueles que as fazem, servem para arrastar nossas mentes para a sujeira deste mundo. A essa lista, poderíamos acrescentar os atalhos desonestos adotados por parceiros de negócios ou fofocas constantes dos nossos vizinhos e colegas de trabalho, e as mentiras e as meias-verdades que ouvimos ao nosso redor. Quando somar tudo isso, é difícil para nós manter uma vida de santidade. Como então nós podemos fazer isso? A Bíblia é a nossa melhor defesa contra essa poluição. Davi disse: como o jovem pode manter seu caminho puro? Vivendo como a tua palavra. Salmo 119, 9. A Bíblia purificará nossa mente da contaminação do mundo,
se meditarmos em seus ensinamentos. Servirá também como um aviso contínuo para que não sucumbamos às tentações frequentes de entregar nossos olhos e pensamentos à imoralidade que nos cerca. Passagens das Escrituras, como Provérbios 27 e 20, que diz: o Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos dos homens. Ou Efésios 5:4, que diz: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, em vez disso, ações de graça. Os versículos em que podemos, esses são versículos em que podemos memorizar e meditar quando nos acharmos em um ambiente corrupto. Nossa reação ao mundo pecaminoso ao nosso redor, no entanto, deve ser mais do que apenas uma reação defensiva. Devemos nos preocupar não apenas com nossa própria pureza de espírito e coração, mas também nós devemos nos preocupar com o destino eterno daqueles que querem nos poluir. Deus nos deixou no mundo para ser ao mesmo tempo, Deus nos deixou no mundo para ser ao mesmo tempo sal e luz, como nós já notamos lá em Mateus 5, 13 a 14. O uso do sal como uma metáfora descreve nosso relacionamento com o mundo e nos ensina que os cristãos devem exercer um poder de preservação no mundo apodrecendo devido aos efeitos do pecado. O erudito já falecido, Dr. William Hendrickson, diz: o sal combate a deterioração. Da mesma forma, os cristãos, mostrando-se realmente cristãos, estão constantemente combatendo a decadência moral e espiritual. Certamente o mundo é mau. No entanto, somente Deus sabe quão mais corrupto seria o mundo sem o exemplo, a vida e as orações dos santos. Boa palavra do grande Dr. William Hendrickson. Como luz do mundo, somos os portadores das boas novas da salvação. O próprio Jesus é a verdadeira luz, e como foi dito sobre João Batista, deve ser também dito a respeito da nossa pessoa. Foi dito ali do João Batista, João 1, 7 a 9, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João Batista era um testemunho para testemunhar a respeito dessa luz. Um cristão que testemunha com um espírito de preocupação genuína por outras pessoas, provavelmente não será corrompido pela imoralidade dessa pessoa. E, por meio de uma preocupação amorosa e graciosa, ele pode, talvez, até conquistar esta pessoa para o Salvador. Não agimos como o sal da terra, ou brilhamos como a luz do mundo, denunciando necessariamente os pecados dos nossos associados mundanos. Nossa própria vida santa servirá como uma repreensão suficiente. E nosso interesse pelos outros neste momento não é a conduta deles, mas a necessidade de Jesus Cristo como seu Salvador. Finalmente, pode haver um momento em que o ambiente corrompido se torna intolerável. E isso pode acontecer. Onde nós, como Ló, somos atormentados pelas ações impiedosas que vemos e ouvimos, como está escrito em 2 Pedro 2, 7, 8 e Gênesis 9. Nessas circunstâncias, devemos considerar, um espírito de oração, a necessidade de deixar esta situação ímpia. Eu sei que isso pode não ser humanamente possível,
em certas situações. Por exemplo, uma situação militar, mas em qualquer situação podemos recorrer à oração, pois com Deus tudo é possível. Manter a santidade pessoal no mundo profano é reconhecidamente difícil. As sugestões anteriores não pretendem tornar o problema mais fácil, mas oferecer alguma ajuda prática para um problema que é bastante difícil. Acima de tudo, devemos olhar para Jesus Cristo, que, embora ele comeu com os cobradores de impostos e pecadores, ele era, como Hebreus 7:26 diz, de um sumo sacerdote como este que precisamos santo, inculpável, puro, separados dos pecadores, exaltado em cima dos céus. Devemos reivindicar sua promessa de que, ali no 1 Coríntios 10:13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Que Deus te abençoe em sua busca de santidade na realidade onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, onde você ministra. Que Deus lhe dá a força de ser um testemunho de santidade por meio da sua vida no mundo profano. Que Deus abençoe e até nossa última palestra do estudo da busca de santidade. Até lá.